Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu peço a atenção dos senhores deputados e deputadas desta casa, tendo em vista que a pauta que vem sendo tratada nos últimos dias prende-se principalmente à questão da segurança pública, deputada Edilásio. Já foram travados aqui vários debates acerca da segurança pública, vários levantamentos já foram feitos e colocados aqui da tribuna, e eu gostaria de começar esse meu pronunciamento lembrando dois episódios que aconteceram recentemente e duas situações de assaltos a ônibus. O primeiro episódio, senhores deputados, aconteceu uma tentativa de assalto a ônibus que terminou com a morte de um dos suspeitos na tarde de sábado, dia 30 de maio, em frente ao condomínio Alto dos Franceses, na Radional, em São Luís. O assaltante foi baleado por um dos passageiros e o comparsa conseguiu fugir. Outro passageiro que não quis se identificar, disse ao portal G1 que dois assaltantes armados com facas entraram no ônibus na rodoviária e anunciaram o assalto. E aí eu gostaria de ressaltar essa parte. Os dois assaltantes entraram nos ônibus armados com facas. Segundo episódio, e esse tragicamente aconteceu há poucos dias atrás, uma tentativa de assalto a ônibus terminou com a morte de um suspeito de 16 anos e da passageira Alessandrina Alves Rodrigues, de 19 anos, no final da tarde do dia 3 de junho, na ponte José Sarney, que liga o bairro do São Francisco à Avenida Beira-Mar, em São Luís. Uma testemunha que preferiu não se identificar contou ao portal G1 que o adolescente usava o uniforme de um colégio público quando entrou no ônibus, armado com uma faca. Portanto, ressalto novamente, o assaltante que, ao tentar realizar aquele ato, deputado Fernando Furtado, estava armado com uma faca. Recentemente, nós tivemos também um episódio, vários, na cidade do Rio de Janeiro, onde, inclusive, na Lagoa Rodrigo de Freitas, deputado do Hélito do Curso, um médico cardiologista, que muitas vidas já havia salvo, foi brutalmente assassinado através de golpes de faca por um adolescente também no Rio de Janeiro. Por que eu estou contando esses casos para vocês? Aqui é um parlamento que tem a sua principal função de legislar, portanto, apresentar leis daquelas situações que aparecem de forma concreta na sociedade. E, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi apresentado um projeto de lei que trata sobre a proibição do porte de arma branca no território estadual. E por que eu estou dizendo isso para vocês? E aqui quero deixar tranquilos aqueles que, porventura, possam entender que esse projeto não tem a constitucionalidade ou juridicidade que devem ter todos os projetos para serem aprovados, e explico mais à frente. Portanto, li esse projeto apresentado por um deputado do Rio de Janeiro, apresentei e fiz algumas adequações, entendo eu, no sentido de aperfeiçoá-lo, e vou ler para vocês e quero dizer qual é a finalidade do projeto. Projeto de lei, vai receber o número ainda, que proíbe o porte de arma branca no território do Estado do Maranhão e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta, artigo 1º, fica proibido em todo o território do Estado do Maranhão o porte das seguintes armas brancas, além daquelas previstas em outras legislações. Inciso 1º, armas brancas, artefato cortante ou perfurante, destinadas usualmente à ação ofensiva, como faca, punhal ou similares, cuja lâmina tenha 10 centímetros de comprimento ou mais, salvo quando as circunstâncias concretas justifiquem o fabrico, o comércio ou o uso desses objetos como instrumento de trabalho ou utensílios. Então, aqui o primeiro artigo já tira a dúvida de alguém que possa questionar aquele vendedor de laranja que precisa usar a faca para poder cortar a laranja, aquele vendedor de coco que precisa usar o facão para cortar o coco. O próprio artigo 1º já trata da excludente exatamente quando esse bem é utilizado
como instrumento de trabalho ou como utensílios. Inciso 2º, fica também proibido, no caso, o porte de porretes, tacos, soco inglês e demais objetos contundentes. Artigo 2º, o porte das armas de que trata esta lei sujeitam o infrator a multa no valor de R$ 500 a R$ 18.000, a critério da autoridade da Polícia Judiciária, que deverá levar em consideração a reincidência da conduta acima referida. E aí vem a parte mais importante: sem prejuízo da pena pelo crime ou contravenção correlato. Isso quer dizer que a lei estadual vem para preencher uma lacuna que não foi abordada pela lei federal, mas que em nenhum momento retira aquilo que a lei federal estabelece para a punição do infrator, seja através de algum crime, seja através de alguma contravenção penal. E o parágrafo único diz o seguinte: caberá à Polícia Civil a autuação pela infração acima, devendo os valores decorrentes da arrecadação com as multas serem recolhidos ao Fundo Estadual de Segurança Pública, FESP. O que eu quero com isso, na verdade, ao apresentar esse projeto de lei? Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que conversei por diversas vezes com o delegado-geral do Maranhão, Dr. Augusto Barros, conversei com outros delegados de polícia, conversei com membros da Polícia Militar, conversei com membros do Poder Judiciário, conversei com promotores de justiça, enfim, conversei com vários operadores de direito antes de apresentar essa lei. E o porquê, na verdade, da apresentação dela? A própria justificativa da lei é cristalina, e vou ler aqui para vocês. Nos últimos meses, a nossa sociedade tem assistido inúmeros casos de violência e clama por providências dos órgãos competentes. Nesse quadro recente, chama a atenção que os crimes vêm sendo cometidos não apenas com armas de fogo, mas também com as chamadas armas brancas, especialmente facas. Após a restrição ao porte da arma de fogo, imposta pela Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2013, que na verdade é o Estatuto do Desarmamento, bandidos passaram a improvisar, utilizando com mais frequência armas brancas para praticar o crime. O que isso quer dizer? O criminoso, ele se adapta à legislação e, com base na mudança da legislação, deputado Sérgio Frota, ele vai mudando a sua conduta para tentar evitar cair no crime e tentar ter uma facilidade maior quando for julgado. Então, essa lei vem exatamente evitar com que isso venha a acontecer. De que forma? Após a aprovação do Estatuto de Desarmamento, muitos são aqueles que já não andam mais armados com arma de fogo, deputado Rafael Leitoa, e encontrar a alternativa de realizar os crimes através de arma branca, como no caso as facas. Tive conversando com alguns policiais militares e muitos deles me revelaram que, ao abordar suspeitos que portam faca, principalmente quando são adolescentes, eles tomam a faca e acabam liberando. Poucos são aqueles que, na verdade, são levados até uma delegacia de polícia, onde é feito o termo circunstanciado. Então, essa lei vem, na verdade, exatamente auxiliar, dar um instrumento legal, seja para a Polícia Militar, seja para a Polícia Civil, para promovermos, deputado Sérgio Frota, o desarmamento no Maranhão no que diz respeito às armas brancas, as facas, os punhais, a qualquer arma branca que possa ser utilizada para o cometimento do crime. E vou mais à frente na justificativa. A arma branca é um artefato perfurante, cortante ou contundente, empregado primordialmente para o trabalho. Cita-se como exemplos as tesouras, as facas, as enxadas, as foices e outras mencionadas mais à frente. As declarações prestadas publicamente pelas autoridades de segurança revelam uma falta de instrumentos legais para punir aqueles que portam armas brancas, com claro fim de cometer crimes. Isso ocorre porque, até o presente momento, o ordenamento jurídico brasileiro não conta com uma lei que proíba o porte de armas brancas, sem interferir no trabalho dos profissionais e artesãos que farão uso adequado desses artefatos. Contudo, nosso ordenamento jurídico precisa estar atento às necessidades da população, adequando-se às novas situações que surgem diariamente nessa organização viva, não estática que é a sociedade. Diante desse quadro,
a legislação penal precisa ser aperfeiçoada através dessa lei estadual para conter a onda de crimes com armas brancas. Por conta dessa nova e urgente realidade, surge o presente projeto de lei com o claro objetivo de evitar o porte indevido de artefatos perfurantes, cortantes ou contundentes usados para a prática de crimes, ou seja, quando o agente pretende utilizar os artefatos criados originalmente para o trabalho para serem utilizados como uma arma. Registre-se, por fim, que o projeto de lei prevê que a multa não afasta a incidência do eventual crime ou contravenção correlato quando da ação do meliante, o que permitirá às autoridades policiais avaliar quanto à aplicação também da lei penal ao caso concreto. E vou mais além, senhores deputados. Lá em Nova York, houve um prefeito, deputado Sérgio Frota, chamado Rudolph Giuliani. Nova York era uma das cidades mais violentas do mundo. E esse prefeito resolveu adotar, na tática de segurança pública daquela metrópole, uma teoria chamada teoria da janela quebrada, que na verdade trata, deputado Edivaldo Holanda, e eu vou ler para vocês, da seguinte síntese. A teoria das janelas quebradas é um modelo norte-americano de política de segurança pública no enfrentamento e combate ao crime, tendo como visão fundamental a desordem como fator de elevação dos índices de criminalidade. Nesse sentido, apregou a tal teoria que, se não forem reprimidos os pequenos delitos ou as contravenções, irão conduzir inevitavelmente a condutas criminosas mais graves, em vista do descaso estatal em punir os responsáveis pelos crimes menos graves. Torna-se necessária, então, a efetiva atuação estatal no combate à criminalidade, seja ela a microcriminalidade, seja ela a macrocriminalidade. O que isso quer dizer, deputada Valéria Macedo? Aquele cidadão que sai de casa e comete um evento, como costumeiramente é chamado, de bater a carteira de alguém, ele vai e faz isso hoje. Se nada acontecer com ele, depois de um tempo ele já vai fazer esse assalto com uma faca. Se ao fazer o assalto com a faca, deputada Andréa Murá, nenhuma punição ele tiver também, ele mais na frente já vai fazer um assalto com uma arma de fogo. E assim vai progredindo na infeliz escala do crime. Portanto, a ideia que foi adotada, inclusive, em Nova York por esse prefeito, e que levou à frente um programa chamado Tolerância Zero, e aí não quer se dizer que nós vamos aplicar um programa que foi aplicado nos Estados Unidos. O que está se dizendo é que vai se buscar a essência de se punir os crimes com menor potencial ofensivo, para que aquele, muitas das vezes, adolescente, evite de entrar na escalada criminosa mais à frente. Foi dado, inclusive, como exemplo, deputado Rafael Leitor, a situação do metrô de Nova York. O metrô de Nova York era um dos pontos mais perigosos daquela cidade, e era isso porque tinha suas paredes pinchadas, porque não tinha-se o cuidado com o lixo que se jogava no chão, não tinha-se cuidado com aquelas pessoas que passavam e pulavam a catraca sem pagar as passagens. E a partir do momento que essas pequenas condutas foram combatidas pela polícia de Nova York, os crimes que eram mais graves também desapareceram, porque a escalada deixou de acontecer. Então, a ideia do projeto de lei é exatamente esse, barrar... Uma parte, se me permite. Concedo assim que concluir o pronunciamento, deputado Rafael Leitor. A ideia é barrar o porte e fazer a fiscalização por parte da polícia e segurar a questão do porte de armas brancas, que não existe uma legislação que trate especificamente sobre isso, no que diz respeito principalmente ao enfrentamento. Ideia essa, adotada, está sendo adotada, porque está sendo votada também no Rio de Janeiro, por conta dos inúmeros casos de assaltos e de violências que são cometidas com a utilização de facas e de outras armas brancas. E lembrar que as estatísticas, deputado Rafael Leitor, mostram que em quase sua totalidade, deputada Valéria Macedo, os adolescentes sempre iniciam a prática criminosa com a utilização de armas brancas. Percebe-se que nos últimos casos, onde os adolescentes cometeram crime, aí eu citei dois exemplos para vocês, aquele que infelizmente com a ação de revidar no ônibus, no transporte coletivo, levou à morte da estudante
de enfermagem, mas que começou com um adolescente de 16 anos que entrou no ônibus, tirou a sua blusa do ensino médio, pegou uma faca de dentro da bolsa e promoveu o ato de assaltar. Então, eu tenho certeza que com a aprovação dessa lei, a sanção pelo governador Flávio Dino, entregar esse instrumento legal para a força policial do nosso Estado, a combater através de operações como estão sendo feitas, que é as operações catracas, e combater e reprimir, na verdade, a utilização de armas brancas, eu tenho certeza que, a exemplo do que já foi demonstrado em outros lugares, nós haveremos de reduzir brutalmente os índices no que diz respeito ao assalto com armas brancas e, mais do que isso, evitar com que novos jovens e adolescentes cresçam na escalada do crime. Concedo uma parte ao deputado Rafael Leitor. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência tanto pelo pronunciamento como o projeto de lei, porque realmente a porta de entrada para crimes maiores começa com utensílios de arma branca. E relatar que remete também à questão, não deixa de tocar, dos crimes cometidos por menores. Recentemente, no estado do Piauí, um crime chocou o país inteiro, praticado por 4 menores na cidade de Castelo do Piauí, e ontem uma vítima desse crime veio a falecer. Aí, quando você pega o histórico desses 4 jovens, deputado Eduardo Braide, o mais velho tinha 17 anos. Eles começaram a cometer crime com 9 anos de idade. Tem menor, um dos menores, dos 4 menores, tem 100 passagens pela polícia. Já foram presos 2, 3 vezes, internações em FUNAC. Um já tinha uma internação na FUNAC, que é a maior BIM do estado do Piauí. Ficaram 45 dias. E aí você vai analisar o perfil social daqueles adolescentes. A família desestruturada, morando na periferia da cidade, sem acesso à educação, sem acesso a serviços básicos que o Estado pode oferecer. Criado muitas vezes pela avó, o pai abandona o lar, ou quando não, alcoólatra, espanca a mãe, ou seja, sem nenhuma estrutura familiar e nem do Estado para acompanhamento do primeiro crime. Porque aí, muitos daqueles, infelizmente, nem recuperação talvez não tenha mais. Porque se no primeiro crime que eles tivessem cometido, se o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que existe no país e que infelizmente não é cumprida a contento, e aí a gente fica querendo achar subterfúgio e elementos para poder resolver o problema da segurança, como agora a redução da maioridade penal. Se tivesse sido executado a contento, se o Estado oferecesse condições sociais para que esses menores não começassem a efetuar pequenos furtos, pequenos crimes que começam muitas vezes dentro da própria casa. Os 4 já eram usuários de drogas. Ou seja, aí é que está, que é a história do prefeito de Nova York da vidraça quebrada. Se nós começarmos no nascedouro, talvez seja a política mais eficaz de combate à segurança pública. Se aqueles menores tivessem, no seu primeiro momento, sido olhado com um olhar diferenciado, tanto pelo Estado como pela Força de Segurança, talvez hoje eles não estariam passando o que estão passando. E a família deles. A família, inclusive, teve que se mudar da cidade, algumas delas, para evitar linchamento da população. Porque realmente a sociedade não aceita, não é para se aceitar esse tipo de situação. E aí, quando você coloca uma lei dessa, e principalmente, deputado, nós temos que fortalecer o policiamento nas escolas, infelizmente. Porque muitas dessas armas brancas são encontradas na mochila dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que começam a cometer o crime com 13, 14 anos. Aí é uma série de leques de investimento na segurança pública, lá no nascedouro, que a gente tem que começar a fazer. Mas atitudes como essa, como uma lei como essa, ela visa ajudar justamente esse nascedouro. E aí remete a uma outra discussão, em outro debate, que é esse que a gente está tentando provocar aqui agora. Olhar com um olhar diferenciado e fazer valer a lei que nós já temos aqui no país, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque se essa lei for aplicada realmente a contento, se nós tivermos mais espaços onde esses centros de ressocializações possam realmente funcionar, aí sim nós teremos um modelo talvez parecido com o de Nova York. Mas são atitudes como essa sua que a gente começa a enxergar a questão pelo outro lado. E, substancialmente, o Estado também começar a investir muito mais em educação do que em medidas que agora estão à tona na sociedade. Muito parabéns, deputado. Agradeço a parte. Deputado Eduardo Braide, concedo minha parte. Deputada Valéria Macedo já concedo também. a parte, mas na esteira do que o deputado Rafael Leitor disse,
lembrar também, deputado Rafael Leitor, primeiro, e deixar bem claro, essa lei, a finalidade da lei é evitar, no território maranhense, o porte de arma branca, principalmente as facas e os outros utensílios que são utilizados para crime. E ela abrangerá não só a questão do adolescente, mas qualquer um outro que esteja portando arma branca, desde que, deixando bem claro, e para lembrar isso aí, estarão excluídas, evidentemente, da autuação, aquelas circunstâncias concretas que justifiquem o fabrico, o comércio ou os usos desses objetos, como instrumento de trabalho e como utensílios. A lei é muito clara que não vai prejudicar nenhum trabalhador que utiliza esses utensílios. E, mais além, dizer que a ideia da lei é prevenir o crime, é fazer com que não aconteça o crime. E por que eu digo isso? Ontem eu ouvia a Voz do Brasil, o deputado Sérgio Frota, e eles estavam falando sobre o Estatuto do Desarmamento. E foi feito um levantamento com base em estatística do Ministério da Justiça e ficou comprovada que desde a sanção do Estatuto do Desarmamento até hoje, 195 mil vidas aproximadamente foram poupadas por conta do Estatuto de Desarmamento que houve. Então eu tenho certeza que essa lei haverá de contribuir, uma vez que, como eu disse, o criminoso se adapta à legislação penal. E eu acho que o legislador ele tem que ser tão rápido como o criminoso para encontrar aquelas alternativas no sentido de tentar evitar o crime. Portanto, agradeço a parte do deputado Rafael Leitor e concedo a parte ao deputado Sérgio Frota, logo após a deputada Valéria Macedo. Uma parte, deputado Eduardo. Deputado Eduardo Brade, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa do projeto. Nós temos visto discussões nessa casa sobre violência e, na minha opinião, eu acho que violência nós temos que combater com investimento em educação, com combate à desigualdade social, com combate seríssimo ao tráfico de drogas. Eu não acredito, sinceramente, que aquelas pessoas que participaram daquela chacina lá em Panacoatira estivessem no estado normal, não estavam, né? Então tem que ter o combate às drogas. E, claro, isso passa por um aumento de contingente policial e por melhoria, né, do armamento da polícia. Mas eu acho que o problema é do cumprimento das leis. Ano passado nós tivemos um crime que foi bastante comentado, do médico, né, Luiz Alfredo Guterres, que saiu de casa no domingo às 6 horas da manhã e chegando às 9 horas, 9h15, foi assassinado em sua própria casa. E aquela pessoa que cometeu esse crime, ele já tinha sido preso em 12 meses, 3 vezes. O problema é que ele foi solto. Então, digo isso com a consciência que não cabe a nós, deputados estaduais, formular nem executar política pública. Isso cabe ao Executivo. Mas cabe a nós elaborar leis que possam ser aplicadas na melhoria da qualidade de vida para a população. Então, é nesse sentido que eu parabenizo, né? E cada vez eu aprendo mais a admirar esse jovem deputado, jovem mais experiente. Agradeço a parte, deputado Sérgio Frota, e concedo a parte à deputada Valéria Macedo. Deputado Eduardo, eu quero parabenizá-lo pela apresentação desse projeto aqui, esta casa, um projeto muito, vamos dizer assim, sensível, né? Um projeto que demonstra assim a sua preocupação como parlamentar, que tem apresentado, inclusive, projetos anteriormente muito importantes, né, para ajudar ao nosso governador Flávio Dino, ajudar esta casa, procurar resolver os problemas sociais do nosso Estado. Então, quero parabenizá-lo por essa ideia. Eu acho que a prevenção realmente é a melhor arma, né, vamos dizer, para combater, o melhor remédio, vamos dizer, para combater os males. E essa questão de você coibir, né, e ordenar o uso da arma branca, que é muito utilizado, inclusive, nos nossos interiores, nas festas, de forma geral, se inicia, como a Vossa Excelência mesmo disse, a maioria das violências se inicia com arma branca no nosso Estado. Se a gente for fazer uma pesquisa, é muito mais com arma branca do que com arma de fogo. Então, o acesso é muito fácil, não tem nenhum ordenamento jurídico em cima disso, né, dessa proibição de coibir, de punir essa questão do uso. Infelizmente, nós temos que utilizar as leis, né, o rigor da lei, em alguns casos, para realmente coibir, prevenir esses tipos de acidentes. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa. É assim, um projeto que eu considero de muita relevância. É claro que isso não nos deixa negligenciar nas questões sociais, que está comprovado em estudos que os investimentos sociais realmente são eficazes no combate à violência.
Tem estudos que falam que, inclusive, só o saneamento básico, a questão da limpeza da rua, das praças, do esgotamento sanitário, essas condições já evitam realmente a proliferação da violência. Mas, com certeza, isso é uma política a longo prazo, né? O nosso governador está trabalhando em cima dessas políticas sociais, no combate a esses índices, mas, até lá, nós temos que estar realmente apresentando soluções mais urgentes no combate à violência no nosso Estado. E isso aí realmente é um projeto que eu quero lhe parabenizar mais uma vez pela sua atitude. Muito obrigada, deputada. Agradeço a deputada Valéria Macedo, e Vossa Excelência toca num ponto que é muito importante, que já falaria mais à frente. Deputada Valéria, a maior parte dos crimes que acontecem, principalmente no interior do Estado, estão ligados às bebidas alcoólicas ou drogas. E esses crimes acontecem muitas das vezes ou em algum bar ou nos arredores do bar. E mais de 80% desses crimes são cometidos com armas brancas. Vossa Excelência pode perceber que quando há alguma briga em um bar, dificilmente aquela pessoa estava portando alguma arma de fogo. Ela tinha uma faca, ela tinha um punhal, ela tinha alguma arma branca que, por conta da bebida e do desentendimento, ela acaba tirando a vida dessa outra pessoa. Então, esse projeto vem exatamente para isso, para permitir, dar um instrumento legal para o nosso aparato policial, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, evitar e coibir o porte de armas brancas. A pessoa que tem que portar arma branca é o trabalhador, é aquele que utiliza ela para o seu trabalho de fins legítimos, que a lei preserva, sem mexer absolutamente em nada. Mas aquele que porta arma branca já com a intenção de cometer algum crime, isso a gente tem visto acontecer indiscriminadamente, esse sim tem que receber a força do Estado no sentido de ser desarmado para evitar o cometimento de um crime. Imagina, Vossa Excelência, se ao adentrar no transporte coletivo, essas operações da polícia que são feitas puderem, na verdade, retirar essas armas brancas. Eu acho que dará mais tranquilidade aos passageiros dos coletivos, evitará com que crimes sejam cometidos, e eu digo isso com tranquilidade, porque há uma semana que venho me debruçando sobre esse projeto que vi lá no Rio de Janeiro. Mas eu tive a felicidade de contar com o apoio, como disse, do delegado-geral do Estado, doutor Augusto Barros, do subdelegado, doutor Laurence Melo, de alguns membros da Polícia Militar, de alguns juristas, inclusive juízes e promotores que aplicam as leis no sentido de aperfeiçoá-lo. Eu ousaria dizer, inclusive, que esse projeto que está sendo apresentado, que não é meu, mas na verdade da Assembleia Legislativa do Maranhão, ele está bem melhor do que aquele que eu vi no primeiro momento lá do Rio de Janeiro. Então, eu tenho certeza que a aprovação por essa casa, desse projeto, e a sanção por parte do governador Flávio Dino, nós haveremos sim de combater essa situação dos crimes que são realizados através de armas brancas. E, para finalizar, senhor presidente... Pediu uma parte, deputada Eduardo. Deputada Graça Paz. Obrigada. Deputado Eduardo Braide, além de parabenizá-lo, eu quero lhe desejar, sim, muita sorte neste projeto de lei. Eu sei que é um projeto de lei que vai beneficiar a população do nosso Estado, mas, particularmente, desejar a Vossa Excelência essa sorte, porque eu não tive o prazer de ver uma lei minha que foi sancionada aqui. Tenho certeza absoluta que esse projeto de lei vai ser sancionado aqui, vai ser votado, aliás, aprovado aqui na Casa e vai ser sancionado pelo senhor governador Flávio Dino. Como foi também o meu projeto de lei, que hoje é lei, aprovado na Casa por unanimidade e sancionado pelo então governador. Só que, efetivamente, os empresários, donos dos transportes coletivos intermunicipais, não quiseram obedecer à lei e, infelizmente, continua acontecendo mortes nos transportes coletivos que fazem os nossos municípios. Essa lei que foi criada por mim, aprovada aqui na Assembleia, sancionada pelo governador, acho que Jackson Lago, ou foi até o governador Zé Reinaldo, não me lembro bem, mas que diz que todos os empresários têm que colocar um detector de metal para que, justamente, na hora de adentrar no ônibus, seja detectado essa arma branca, principalmente, claro que arma de fogo também, mas arma branca, porque, como foi dito, é o que mais usam
as pessoas que vão entrar nos ônibus dos povoados por onde passam as nossas estradas, terminam entrando como passageiro, mas quando está lá dentro se vê que é um bandido que está ali para matar, para tomar os pertences das pessoas. E, infelizmente, esta lei foi aprovada, foi sancionada, mas não é cumprida. Então, eu quero me juntar a Vossa Excelência, né? Vamos buscar a sensibilidade do nosso governador, do nosso governo como um todo, dos secretários da infraestrutura, de segurança pública, para que essas leis que vão diminuir, que já foram aprovadas, que vão diminuir essa marginalidade, e essas que vão ser criadas, como essa de Vossa Excelência, que possam efetivamente serem cumpridas. Agradeço a parte, já concluo, senhor presidente, parabenizando também a deputada Graça Paz por essa lei, que é de grande importância, e eu mesmo confesso que não tinha conhecimento dessa lei, mas acho que, enquanto poder público, o Estado como um todo, seja através do Ministério Público, a quem cabe fiscalizar a lei, seja o Poder Judiciário, a quem cabe aplicar a lei, tem que ser cumprida a lei de Vossa Excelência aprovada por essa Casa, que eu acho que é uma medida a mais que vem somar no sentido de evitar a questão da violência nos transportes, sabendo que, por sermos, na verdade, Assembleia Legislativa e termos a competência privativa sobre legislação estadual, daí porque o projeto de lei de Vossa Excelência trata de transportes intermunicipais, ao passo que essa lei vem complementar a disposição de Vossa Excelência, tratando também nas situações dos transportes dentro dos municípios. Então, acho que são duas leis que se complementam, que, se devidamente aplicadas, têm como realmente serem usadas para o bem da população, no sentido de reduzir os índices de criminalidade. Portanto, senhor presidente, encerro o pronunciamento dizendo ter certeza, contar com o apoio desta Casa para a aprovação dessa lei o mais rápido possível, e que já me encho de esperança, tendo em vista as conversas que tive com os membros das forças policiais do nosso Estado, que aguardam ansiosamente a aprovação dessa lei e a sanção da mesma, para que possam já aplicá-la de imediato no que diz respeito a tentar barrar os crimes que são cometidos em nosso Estado através das armas brancas. Era o que tinha a relatar, senhor presidente.